Vamos lá. Cardápio de hoje, um assunto muito importante aí, é a oração subordinada a adjetivo. Nós vimos na aula 1, acentuação gráfica e novo acordo ortográfico. Na aula 2, oração subordinada substantiva. E na aula 3, hoje, oração subordinada adjetiva. Antes de iniciar esta aula, gostaria de pedir a todos vocês que peguem todo o seu material, lápis, caneta, borracha, né, e se concentrasse aí, ficasse tranquilo e prestasse atenção a esta aula. Tranquilo? E a direção do colégio avisa que vocês, ao acessar a plataforma, não deixem lá de baixar e responder as atividades de fixação e atividades do módulo. Isso é muito importante, pois as atividades são já em preparação para a nossa futura prova aberta, que eu espero que aconteça logo, logo, e espero também que a gente possa se encontrar na escola, que tudo volte à normalidade. Vamos lá adiante. Oração subordinada adjetiva. O que significa isso? São orações que têm a função de atribuir características de um termo da oração principal, exercendo a mesma função de um adjetivo. Repito. São orações que têm a função de atribuir características de um termo da oração principal, exercendo a mesma função de um adjetivo. Peguemos aqui um exemplo bem tranquilo. Temos uma frase em sentido comum, e já esta frase no sentido desenvolvido. Este enunciado aqui, admiro pessoas bondosas, ele está no sentido direto, no sentido comum. Já este enunciado, ou frase aqui, admiro pessoas que são boas, está no sentido desenvolvido. É uma frase até então desenvolvida. Qual é a diferença de um para outro? Admiro pessoas bondosas. Aqui eu tenho o adjetivo bondosas, ou adjetivo bondosas. E já aqui neste segundo enunciado, eu tenho aqui uma oração subordinada adjetiva, que são boas. Ambos os enunciados têm o mesmo sentido, têm o mesmo contexto. O que é que muda, professor? Só muda a forma de se dizer, a forma de se escrever. Admiro pessoas bondosas, eu admiro. Eu tenho aqui o eu como sujeito, e admiro pessoas bondosas, eu tenho como o predicado. O sujeito aqui, ele é oculto. Bondosas é um adjetivo. Essa bondosa, professor, ela pode ser transformada na forma de oração, sim. Veja, que do adjetivo bondosa virou-se que são boas. É a mesma coisa. Só que aqui, admiro pessoas, eu tenho a oração principal, que está em negrito, e o que está em verde eu tenho como a oração subordinada adjetiva. É a oração. Por quê? É a oração subordinada. Por quê? Porque ela serve para completar o sentido da oração principal. Ela é adjetiva, porque ela está caracterizando ou qualificando o termo pessoas. Tranquilo? É uma característica importante em toda oração subordinada adjetiva ser introduzida por um pronome relativo. E aí pode ser que, pode ser onde. E o que, como pronome relativo, aqui, esse que, ele não é uma conjunção integrante. Esse que é um pronome relativo. O que é pronome relativo? É um termo que serve para retomar outro termo. O que ele serve para retomar o termo antecedente, as pessoas. E eu posso substituir o que pelas quais, para concordar com pessoas, que está no feminino. Tranquilo? Então sigamos adiante aqui para explicar cada coisa. Então vamos entrar de cara, entrando de cara aí, na prática. Na prática,
com oração subordinada adjetiva. Vamos lá. Trago para vocês aqui um texto chamado Ingredientes. Vamos lá, Ingredientes. Olha o que diz o texto. Uma porta que se abre. Um homem que ergue o braço, o dedo, um dedo que se move, uma luz que se acende, um passo que é dado, um silêncio que estala, um gemido que se ouve, uma voz que resmunga, um rosto de mulher que se oculta na cama, um rosto de homem que se revela no hálito, uma interrogação que incomoda, masculino, uma resposta que não satisfaz, masculino, uma interrogação que se repete, feminino, uma resposta que agride, masculino, um palavrão que desabafa, feminino, um tapa que estala, masculino, um grito de dor, feminino, um bocejo, masculino, eis a receita e um conto. Neste texto aqui, de Sérgio Trois, extraído do livro Garfo e Água Fresca, ele vai apresentar algumas orações subordinadas adjetivas. Veja, vamos lá aqui. Uma porta que se abre. Que se abre é uma oração subordinada adjetiva? Sim, porque é iniciada com um pronome relativo, ele retoma a porta, né? E ele serve para completar a oração principal, uma porta, beleza? Que se abre, está dando a função de abrir, caracteriza a porta, caracteriza a função da porta, que é abrir. Um homem que ergue o braço, ou seja, que ergue o braço. Eu tenho aqui uma oração subordinada adjetiva. Que ergue o braço, ele está atribuindo uma característica do homem. Ergue o braço, ergue o dedo. Um dedo que se move é uma oração subordinada adjetiva. Também está caracterizando o sujeito, um dedo. Tranquilo? Uma luz que se acende, está também caracterizando uma luz, que é acender, né? Ficar acesa. Tranquilo? E ao longo do texto você vai vendo aqui, ó, no segundo parágrafo, você vai ver que estala, que se ouve, que resmunga. Já que no terceiro parágrafo, que se oculta, que se revela. Já aqui, no quarto parágrafo, uma resposta que agride, que desabafa, que estala. Aqui a gente vai ver orações subordinadas adjetivos, que faz a função, obviamente, de um adjetivo. Tranquilo? Então vamos lá para as questões. Vamos lá. A primeira questão. Do início ao fim, o poeta apresenta uma enumeração de vários substantivos, como porta, homem, dedo, luz. Releia o título do poema e o último verso. E responda. A estrutura do poema é semelhante à estrutura de que tipo de texto? Marque uma alternativa. Do início ao fim, o poema apresenta uma enumeração de vários substantivos, como porta, homem, dedo, luz. Releia o título do poema e o último verso. Vamos lá, voltar ao texto. Vamos lá, o título do poema é Ingredientes. E o último verso, eis a receita e o conto. Beleza, a gente tem noção disso. Vamos lá. A estrutura do poema é semelhante à estrutura de que tipo de texto? Ingredientes. Me relembra o quê? Um procedimento para se fazer alguma coisa, né? Temos ali elementos, temos formas para se construir alguma coisa, é a instrução de alguma coisa. Tranquilo?
Então, vamos para a alternativa. Marque uma alternativa. Letra A, um manual de instrução. Letra B, a descrição de um caso de amor. Letra C, a narração de um conto fantástico. A letra D, a de uma receita de bolo ou de pão. Qual é a resposta? É uma receita. É uma receita de bolo ou de pão. Os ingredientes justamente são indicados para fazer a fritura de alguma coisa, né? A fritura de algum alimento, etc. Tranquilo? Então vamos adiante aqui. Vamos pegar aqui a segunda questão. O poema é construído a partir de flashes, rápida sucessão de cenas, apresentadas como se fossem imagens de um filme. Vejam, se a gente for voltar lá ao texto, o que a gente faz? Voltando aqui o texto. Ó, uma porta que se abre. O homem que ergue o braço, o dedo, um dedo que se move, uma luz que se acende, um passo que é dado, um silêncio que estala, depois aqui uma interrogação que incomoda, uma resposta que não satisfaz, uma resposta que agride masculina, um palavrão que desabafa, feminino, um tapa que estala. Eis aí a receita. Eis a receita e um conto. Realmente é como a gente vê aqui, basicamente, um poema que é feito a partir de trechos diversos, semelhante a um formato ou uma indicação de receita. Letra A. É possível dizer que o poema narrativo, sim ou não? Texto é narrativo, sim. A gente já sabe. Aí tem elementos. Né? Tem elementos de tempo, lugar. Temos uma sucessão de acontecimentos. O que a gente pode tirar disso aqui? É uma história sobre o relacionamento de um homem e uma mulher que não serve de receita para ninguém. A narrador, personagens, tempo e lugar. Vamos voltar lá. Veja. Uma porta que se abre, um homem que ergue o braço, um dedo que se move, uma luz que se acende, um homem entrando em casa, acende a lâmpada. Um passo que é dado, um silêncio que estala, um gemido, uma voz que resmunga, parece que entra tarde da noite em casa. E aí o rosto de mulher. O rosto de mulher que se oculta na cama, ele vai até o seu... o que se subentende é que ele vai até o quarto deles. É o rosto de homem que se revela no hálito, no bafo. Uma interrogação que incomoda, masculina. Uma resposta que não satisfaz, masculina. Uma interrogação que se repete, feminina. A mulher se pergunta. E uma resposta que agride, masculina. É um palavrão, subentende que ele solta um palavrão. Um palavrão que desabafa. É feminino e um tapa que estala, masculino. Um tapa, subentende-se que ele deu um tapa na mulher. E aí um grito de dor, feminino, a mulher grita. E aí um bocejo. Um bocejo é uma sensação. Depois de um tapa, demonstra aí uma sensação de indiferença, que o homem está com sono. Veja, é de uma forma bem criativa, é de uma forma também irônica que ele escreve isso. Vamos voltar aí para a questão. Ó, é possível dizer que o poema é narrativo, sim, é uma história sobre o relacionamento de um homem e uma mulher, e não serve de receita para ninguém. A narrador, personagens, tempo e lugar, isso tem sim. A letra B, se é narrativo, qual é a história contada? Pensa comigo aí, qual é a história contada? Eu vou ter o texto lá, expliquei passo a passo para vocês como é um poema, está sendo narrado na forma de receita, e ele apresenta flashes, ou seja, cenas sucessivas aí de um ocorrido, né? Trata do relacionamento de um homem e uma mulher que não é bom. Né? Esse relacionamento não serve para ninguém. Então vamos ver como respostas aí.
Se é narrativo, qual é a história contada? Pensa comigo aí. Anota aí em seu caderno. Qual é a história contada? Vamos lá. Qual é a história contada? É um texto com ironia, apresenta ingredientes que não servem de receita para ninguém. Essa relação não chega tarde da noite, o seu hálito denuncia, solta um palavrão e indica o nervosismo. É um homem provavelmente bêbado, e a mulher pergunta sobre o atraso. E aí não aceita a reclamação, solta um palavrão e a agride. Os efeitos aí é o grito de dor e indiferença, já lá nos últimos versos. Veja como é interessante e é feito de uma criatividade muito grande, né? Essa história. Então, vamos passar adiante. A terceira questão, já entrando na parte gramatical, né? Quando se fala de orações subordinadas adjetivas, a gente fala de pronome relativo também. A terceira questão diz, responda, letra A. Qual é o pronome relativo que aparece em quase todos os versos? A resposta está aqui, o que? Como eu já expliquei lá. É o que pode ser substituído por o qual, os quais, a qual ou as quais. A letra B. Acompanhando cada um dos substantivos que fazem parte da enumeração, há sempre uma oração subordinada adjetiva. De que tipo são essas orações subordinadas adjetivas? Classifique. Elas são restritivas. São orações adjetivas do texto, são restritivas. O que significa restritivas? São limitadas, são específicas, refere-se àquele contexto limitado, refere-se a um contexto específico, restrito, e não a um contexto geral. Tranquilo? Vamos botar lá o texto de novo. Vamos botar o texto. Voltando ao texto novamente, veja. Uma porta que se abre. Está falando de todas as portas? Não, de uma porta. E o artigo indefinido já trata isso como algo não geral. Tranquilo? Um dedo, ou seja, um dedo de alguém, uma luz, uma determinada luz, um passo, dizer um passo de um homem. Então, tudo isso é descrito de forma de forma não clara, de forma não geral, mas delimitada, restrita, que se refere a um determinado ser ou objeto. Então, vamos adiante. Passando as questões, beleza. Isso aqui já respondemos. Vamos para o próximo passo aí. A oração subordinada adjetiva, ela se divide em duas. Primeira delas é a oração subordinada adjetiva explicativa. Estou passando aqui para vocês verem. E a segunda é a oração subordinada adjetiva restritiva. Anota aí, tranquilo. Vamos lá, rapidinho. Anota aí porque eu já anotei aqui. Vamos lá. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Oração subordinada adjetiva restritiva. O que significa isso? Tem como regras esclarecimento sobre palavras da oração principal e ela vem separada por vírgulas ou travessões. A explicativa, ela é mais no sentido geral ou no sentido genérico e não no sentido limitado, restrito, específico. Exemplo, vamos lá. Os cachorros, vírgula, que estavam doentes, vírgula, foram transferidos para um hospital veterinário. Qual é a oração principal? É tudo que vem aqui que está em negrito. Os cachorros foram transferidos para o hospital veterinário. Que estavam doentes, eu tenho como oração subordinada adjetiva. Quando ela vem já por entre vírgula, que já me identifica, que ela já é explicativa. Por vir marcada por vírgula ou por travessão. Aqui ela vem marcada por vírgula aqui e por vírgula aqui. Veja, que estavam doentes. O que? Ele é um pronome relativo, ele refere-se ao termo anterior, os cachorros.
Estava é uma oração, é um verbo. Né? Ela é subordinada que estavam doentes, porque ele serve para completar o sentido da oração principal. Ela é adjetiva, porque ela que identifica um adjetivo, doente, né? No estado dos cachorros. E ela é explicativa, porque ela vai se referir, né? Ela vai se referir, de certa forma, a todos os cachorros naquele determinado, em um determinado local. Tá certo? Então, todos os cachorros, aqui os cachorros que estavam doentes, foram transferidos para um hospital veterinário. Significa todos os cachorros de um determinado local. Certo? Beleza? A explicativa, aqui relembrando a ideia de que todos os cachorros, aqui seria cachorros doentes, foram transferidos para o hospital veterinário. Né? Todos os cachorros de um determinado recinto, ou de uma determinada casa, ou de uma determinada fazenda, certo? E outro exemplo aqui, puxo para vocês, o homem que se considera racional, muitas vezes age de forma animalesca. O que está em negrito aqui, o homem muitas vezes age de forma animalesca, eu tenho como oração principal. E já o que está de verde aqui, que se considera racional, eu tenho como oração subordinada adjetiva, que teria um adjetivo, adjetiva explicativa. Tá certo? Está de verde aqui, repito, que se considera racional, teria aqui oração subordinada adjetiva explicativa. Tá certo? É uma oração, porque tem verbo, subordinada, porque completa o sentido da oração principal. O homem muitas vezes age de forma animalesca. Ela é adjetiva, porque apresenta aqui o adjetivo racional, e ela é explicativa, porque ela vem não só demarcada por vírgula, tem vírgula aqui e tem vírgula aqui, mas porque ela se refere a todos os homens. Racional é uma qualidade que se refere a todos os homens. Por isso que se considera racional é uma oração subordinada, adjetiva e explicativa. Anota aí, porque eu já anotei aqui, tranquilo? Beleza? Sigamos adiante. A oração subordinada adjetiva restritiva. E agora? A restritiva. Veja, como regras, a oração subordinada adjetiva restritiva, ela refere-se a um termo específico da oração principal, restringe ou limita o seu significado e não vem separadas por vírgulas. Repito, a oração subordinada adjetiva restritiva, ela refere-se a um termo específico da oração principal, ela serve para restringir, limitar todo o seu significado e não vem demarcada, não vem separadas por vírgulas. Beleza? Exemplos. Trouxe aqui um exemplo bem tranquilo. Primeiro, ele é o ministro da Saúde, que tem a aprovação de todos os médicos. O que está em negrito é a oração principal, a informação geral. O que está de verde, que tem a aprovação de todos os médicos, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Primeiro, não vem separadas por vírgula, não vem separada por vírgula, certo? A oração subordinada adjetiva. E depois, ela apresenta um sentido restrito. Ele é o ministro da Saúde que tem a aprovação de todos os médicos. A ideia de que nós temos uma ideia aqui, e esses todos os médicos, não sejam os médicos de forma geral, mas os médicos apenas do determinado ministério, ou de uma determinada cúpula. Então tem um sentido restrito aí. O outro exemplo é esse aqui. Nunca teria chegado aqui se não fosse a bondade de um homem que passava naquele momento. A oração principal nós temos aqui, nunca teria chegado aqui se não fosse a bondade de um homem. A oração subordinada é o que está de negrito, em negrito aqui, que passava naquele momento.
que passava naquele momento é uma oração, tem verbo subordinado, completo sentido da oração principal, está tudo em negrito aqui. Tá? Ela é adjetiva, identifica-se que o homem é um passante, e ela é restritiva porque diz respeito a um homem, a um determinado homem, não aos homens de forma geral. Tranquilo? Beleza? Eu acho que até aqui está claro, eu acho que deu para ajudar bastante vocês. Espero que vocês revisem todo esse conteúdo, porque é importante para o crescimento de vocês. Se preparem bem, estudem, logo logo aí estaremos de volta e com certeza vocês irão responder uma ótima prova aberta. Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais aqui. Nós temos mais uma questão aqui para fechar. Mais uma aqui. Mais uma questão aqui, rapidinho. Vamos lá. Na quarta questão, transforme as orações em subordinadas adjetivas utilizando pronomes relativos. Vamos lá. Como é que fica aí? Os alunos não vieram à aula hoje, os alunos visitaram a UEL. Como é que fica? Veja que os alunos e os alunos estão repetidos. Como é que a gente transforma em oração subordinada adjetiva? Os alunos que visitaram a UEL não vieram à aula hoje. A letra B. O aluno entregou o livro ao professor. O livro estava rasgado. Veja que o livro é repetido aqui duas vezes. Então a gente tira um e coloca o que? Ficando o aluno entregou ao professor o livro que estava rasgado. A letra C, a faxineira pendurou as roupas no varal. As roupas estavam encardidas. Fica, a faxineira pendurou as roupas que estavam encardidas no varal. Beleza? Quando tem duas expressões repetidas, aqui as roupas e aqui as roupas, tira uma e põe o que como um pronome relativo. Tranquilo? E a letra D, todos viram o martelo cair na cabeça do pedreiro. O martelo era de madeira. E fica, todos viram o martelo, que era de madeira, cair na cabeça do pedreiro. E a letra E, o jovem viajará à França. O jovem venceu o concurso de redação. Veja que o jovem tem duas vezes aqui. Então, tiro um, coloco um pronome relativo e a frase fica, o jovem que venceu o concurso de redação viajará à França. Tranquilo, gente?